Olá pessoal, estamos de novo aqui fazendo outro vídeo da forma tradicional para mostrar esse item que foi lançado pela Panini em outubro de 2021 e mais uma vez tem o Conan encabeçando esse projeto, né? A exemplo do que aconteceu com os ônibus, e Conan estreou os ônibus e agora esse kit aqui, o Conan também encabeçando esse projeto da Panini. Bom, como vocês puderam notar, trata-se do livro Arte Marvel de Conan o Bárbaro, tá? Que tanto o livro como a estátua vieram nesta caixa. No caso, a estátua também veio embaladinha aqui. E aí nós vamos mostrar esses dois itens deste kit agora para vocês. E eu já vou começar falando da estátua do Conan. Bom pessoal, ela veio montada nesta caixa. Nota-se que é um produto oficial licenciado, como diz no site da Panini, né? Uma edição limitada. Eu tentei comprar essa parada logo que saiu, mas algum problema no meu cartão aí não deu certo. Aí eu até pensei melhor e vi que estava sendo muito impulsivo de comprar assim. Estava muito caro. Desta vez eu vi que estavam dando um desconto de 30%, aí eu peguei. Mesmo se pensar, por exemplo, numa estátua da Iron Studios, né, 1:10. Essa aqui do Magneto, tá R$ 1.200. Claro que é da Iron Studios, né? A qualidade é estupenda. Considerando que o livro, que eu ainda vou mostrar, eu vi na Amazon R$ 191 em inglês. Então faz a diferença aí com a estátua, fica bastante salgado. A Panini teve todo um cuidado no envio, veio muito bem embalado, veio firme. A peça tem a altura de 20 centímetros e a largura metade, né, 10 centímetros. Aqui uma imagem do Conan totalmente impassível, mesmo tendo levado aqui uma chuva de flechas, né? Até lembrei de uma história recente dele em que ele recebe umas punhaladas, né? Mas essa história ele é rei e está bem mais velho. Em uma das mãos o machado e na outra a espada Atlântia do filme Conan o Bárbaro, que ele encontrou em uma tumba, né? Nesse caso aqui está ensanguentada. Os detalhes são bem bonitos, né? Tem aqui um inimigo abatido. O Conan vem com essa roupa que eu acho que tem tudo a ver com a história do personagem. Segundo Howard, no seu ensaio sobre a era iboriana, os celtas, ancestrais dos irlandeses e escoceses, descendiam dos clãs cimérios. Aliás, ele mesmo, Howard, era descendente de irlandeses e escoceses, né? Descendentes de Conan e do rei Cal. Isso porque os cimérios descendiam dos atlantes da era turiana. Bom pessoal, uma observação importante aqui. Essa peça ela emula uma ilustração do desenhista Gerardo Zaffino, argentino. No desenho é bem melhor, porque essa aqui é apenas baseada. Originalmente Conan está de barba, numa expressão brutal. Então nota-se que apenas emularam o desenho do Zaffino. Eu acho que devia inclusive ter um crédito aqui dizendo na caixa e tal. No site não vi falando nada, mas se você pegar o desenho é esse desenho, mas não está parecido não. Pessoal, agora falando do livro, eu até achava que eu já tinha este livro em formato digital, mas o que eu tenho é a Arte Marvel da Espada Selvagem de Conan, e esse aqui é a Arte Marvel de Conan the Barbarian, que é a revista do Conan que foi lançada nos Estados Unidos na década de 70. A edição ela é muito caprichada, com uma guarda que tem o nome em relevo, né? Com um pequeno resumo do lado aqui da entrada e o nome dos artistas do outro lado da guarda. Na parte de trás, uma sinopse com a arte do Big John Buscema. Tem um prefácio do próprio Roy Thomas, dando um aparato geral dos desenhistas que desfilaram na revista desde 1970,
até quando ela terminou aí a sua primeira parte na década de 90. Aqui eu verifiquei numa rápida leitura que está tudo realmente traduzido, tanto artigos como as legendas das fotos. As capas da Conan the Barbarian, trechos relevantes de histórias e curiosidades sobre as artes, como por exemplo no tempo do Barry Windsor Smith. A última aventura da dupla Thomas e Windsor Smith apresentou como co-protagonista a guerreira Sonya, que foi imediatamente lançada rumo ao estrelato pelos leitores cada vez mais leais de Conan. Embora a sedução fosse geralmente uma prática muito fácil na trajetória de Conan com outras mulheres, seu relacionamento com Sonya lembrava mais o futebol de Charlie Brown e Lucy. Para a guerreira ruiva, seus objetivos particulares eram muito mais importantes do que se entregar a um romance. E se isso valia para qualquer homem, quanto mais o Cimério. Além disso, a Comics Code também interferiu nos avanços de Conan, exigindo que suas mãos fossem redesenhadas em posição mais tolerável, no terceiro quadro da página ao lado. Mesmo em meio aos cenários super detalhados e as figuras magnificamente ilustradas por Windsor Smith, o desenvolvimento da ação nunca se perdia em sua narrativa visual, que culminaria num resplandecente confronto com uma monstruosa serpente de escamas douradas. Também tem o trecho da página 59, que se refere a John Buscema. Logo depois de completar um ano de trabalho em Conan the Barbarian, John Buscema resolveu assumir a própria arte final a partir do número 38. A experiência durou apenas 2 edições, embora o artista viesse a finalizar o próprio traço em mais algumas ocasiões ao longo dos anos. Mas nesse breve período, os fãs de Buscema foram agraciados com sua inalterada visão do bárbaro e do seu mundo. Tem também inserções especiais como Conan the King e What If, etc. Tá aí então, pessoal, um item muito legal que eu queria mostrar. O livro muito bom, gostei demais. A estátua ok, apenas ok, poderia ser bem melhor e mais respeitosa com a arte do grande Gerardo Zafino. Uma pena que o preço não seja tão acessível, né? Não esqueça de dar o like aí para apoiar o trabalho do canal. E se você não é inscrito, semanalmente temos conteúdo do Conan, o Bárbaro. Estamos também voltando com as lives semanais para tratar de coleções, histórias, etc. Pessoal, a gente se vê então no próximo vídeo. Falou, tchau!